Ontem, o Carlito Neto, do canal Historiador, publicou um vídeo aqui que eu quero comentar algumas coisas com vocês aqui sobre esse assunto, né? Porque ele falou sobre o Felipe Neto e falou sobre a saída do Felipe Neto do debate político. E eu comentei também aqui no canal sobre isso, e eu quero refletir sobre algumas coisas que o Carlito disse sobre isso, porque o Carlito estava lamentando esse fato, né? Ele estava dizendo ali que é uma grande perda para esse debate político, porque o Felipe Neto foi uma voz importante, é alguém que tem milhões e milhões de seguidores, então, assim, o grande impacto que ele tem em relação a certas questões. E aí ele, inclusive, comentou ali, né, como foi o Felipe Neto que deu um grande empurrão para ele no canal dele, né? Quando o Felipe Neto recomendou alguns canais, recomendou dele e ele ganhou vários inscritos, aí, milhares de inscritos por causa disso. E aí, eu quero pensar algumas coisinhas, porque eu discordo do Carlito nesse quesito aqui. O Carlito é um amigo, né? Então eu posso discordar aqui de maneira bastante educada aqui e apresentar a minha perspectiva sobre isso. No meu caso em particular, por exemplo, o Felipe Neto, ele nunca deu um empurrão direto, assim, né, em termos de audiência. Ele, na época que a gente estava na disputa contra Nando Moura, contra Olavo de Carvalho, contra Bolsonaro, ele se ofereceu a ajudar alguns canais com ajuda jurídica. E para mim foi a ajuda que ele propôs. Então, assim, caso eu fosse processado, ele forneceria lá a sua equipe jurídica para me auxiliar, para me orientar. Então foi a ajuda que ele deu. Ele nunca indicou meu canal, então, assim, nunca ganhei acho que um inscrito por causa do Felipe Neto. Na verdade, quem empurrou o canal naquele momento, né, quem foram as pessoas que alavancaram o meu canal em 2018, 2019, foram o PC Siqueira e a Nilce, do canal Cadê a Chave. Foram as duas pessoas que realmente, sabe, trouxeram centenas de milhares de inscritos para cá, possivelmente. E aí, claro, outras pessoas também ajudaram nesse momento, né? Inclusive canais progressistas que a gente recomendava uns aos outros. O Carlito recomendava no canal, o Clayson, então outros canais que foram se comunicando. E aí alguns canais grandes que entraram nessa disputa depois. O Cauê Moura também, o canal do Ilha de Barbados, né, que eu participei algumas vezes lá comentando política, então assim, o Ilha de Barbados trouxe também muitos inscritos para cá, centenas de milhares de inscritos possivelmente também. Então, o Felipe Neto nunca mandou inscrito para cá diretamente, até porque eu já havia criticado ele anteriormente, então assim, embora a gente tivesse uma boa relação, conversasse, eu acho que ele entendeu que o fato de eu ter criticado ele no passado, sei lá, seria esquisito ele me recomendar. Então, não sei, eu realmente não sei. Mas, de qualquer maneira, eu entendo o papel que Felipe Neto desempenhou na questão política, no enfrentamento ao Bolsonaro. Eu também entendo que para muitos desses grandes youtubers, né, nós, canais progressistas, nós servimos como linha de frente para poder, inclusive, blindá-los contra ataques de alguns influenciadores da extrema-direita, como o Nando Moura, que o Nando Moura perseguia algumas pessoas, né, perseguia o Felipe Neto, perseguia a Nilce e o Leon. Então, quando nós estávamos confrontando o Nando Moura, ele era obrigado a nos enfrentar de volta, em vez de ficar atacando Felipe Neto e Nilce, por exemplo. Então eu entendo que a gente foi meio que instrumentalizado para isso, mas tudo bem. Então todo mundo se beneficiou no final. Mas de qualquer maneira compreendo o papel que o Felipe Neto desempenhou, inclusive ainda desempenha, né? Porque aqui eu vou entrar em outro aspecto. Embora eu concorde com o Carlito que tudo é político, né? Todos nós somos agentes políticos, todos nós que estamos vivendo em sociedade, nós somos políticos, querendo ou não. Inclusive quem se isenta acaba sendo um ato político. Então assim, não tem como fugir, não tem fora da política. Mas por outro lado, existem muitos modos de se fazer política. Não existe apenas um modo institucional, não existe apenas um modo de você, sabe, fazer vídeo comentando política, não existe apenas um modo de você ser um analista político. Você pode fazer política de maneiras muito distintas, inclusive com ativismos que não sejam tão explícitos assim, tão escancarados ou tão doutrinários assim, no sentido de você fazer uma militância escancarada. Basta pensar num caso aqui, vou citar um exemplo aqui histórico, né? Você tem lá o Victor Hugo, né, que era um escritor, um dos maiores escritores de língua francesa de todos os tempos, né, um dos grandes autores franceses, e ele escreveu Os Miseráveis, que é um romance, é um catatal, né, são vários volumes, Os Miseráveis, e esse romance, embora o Victor Hugo tivesse uma militância também que fosse política, através da literatura ele fez muito mais transformações em termos de percepção sobre a questão do punitivismo penal na França, sobre a questão do encarceramento na França, sobre a questão dos direitos, não vamos dizer direitos humanos porque não era uma questão que ele trabalhasse, porque não havia isso naquele momento, mas direitos das pessoas, sobre questões de justiça. Ele fez muito mais um serviço ao escrever literatura do que ele fez como ativista, sabe, direto em relação a esses tópicos. Então, assim, a obra do Victor Hugo atravessou os tempos, embora tivesse um contexto específico no qual ele escreveu aquele romance, com o qual ele dialogava e que enfrentava um problema específico da França naquela época, aquele romance atravessou as eras e ainda hoje ressoa conosco e nos diz coisas importantes sobre questões de justiça, sobre questões de perdoar as pessoas, sobre questões de reabilitação de um criminoso, sobre a possibilidade de alguém, sabe, se
recuperar. E essa obra, ela é importantíssima, embora seja literatura, embora seja uma grande obra de literatura. Então eu entendo que muitas vezes você é capaz de fazer mudanças sociais profundas através de outras formas de atuação política que não na política institucional, que não na política direta, que não sentando aqui na Câmara e falando sobre política, falando sobre o Senado, sobre o Congresso, sobre, sei lá, sobre brigas partidárias no Brasil hoje. Você pode fazer de outros modos. Basta pensar, por exemplo, o modo como o Cazé atuou ao longo dos últimos anos, né? Ele fez muito mais mudanças em termos de percepção sobre valores progressistas, porque eu entendo que o Cazé seja progressista. Ele fez muito mais mudanças falando de futebol, por exemplo, e trazendo certas questões ali dentro do conjunto de valores que ele propaga, do que se ele já sentado lá falando sobre política institucional. Até porque quando você faz a militância escancarada, quando você senta aqui e fala assim, olha bem, eu sou de tal partido, eu apoio tal candidato, você fala para uma bolha, você fecha a possibilidade de que pessoas de outras visões ouçam o que você tem para dizer. Ao você escancarar a sua posição, eu sou progressista, eu sou conservador, eu sou comunista, eu sou sei lá o quê, ao escancarar essa posição, você já está delimitando enormemente quem é o seu público-alvo e você já está impedindo que a sua mensagem chegue a mais pessoas. Então eu entendo que talvez na ideia do Felipe Neto, esse afastamento que ele se propõe agora em relação a questões políticas não seja exatamente um abandono de preocupações políticas, mas seja um novo modo que ele vai encontrar ali para transmitir aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita para as pessoas, para a audiência dele, que são milhões de pessoas, sem precisar escancarar isso e fazer uma disputa diária com base numa pauta, numa agenda política muito específica. Então eu entendo que ele possa fazer isso. Ele pode fazer isso jogando Minecraft, inclusive como ele fez durante a pandemia. Eu me recordo que ele estava jogando lá Minecraft e sempre mandando umas mensagens ali, umas mensagens subliminares sobre aquilo que ele pensava. Mas daí, é claro, na medida que ele vai adotando uma posição escancarada, isso vai contaminando toda a mensagem dele, porque quem é, o conservador, quem é um direitista, não vai querer ouvir o que ele tem para dizer, porque ele é um cara que está lá enfrentando o Bolsonaro. Então, me parece um recuo estratégico nesse sentido, pode ser isso, um recuo estratégico, ao mesmo tempo que também demonstra o desgaste, como eu falei nos últimos dias, né? Cansa, né? É o tipo de disputa que cansa por muitas razões. Cansa porque é um tópico arenoso, né? Um tópico espinhoso, é um tópico que você, você vai se frustrando com isso. As notícias são frustrantes, são desesperadoras às vezes. Você vai lendo o que está acontecendo e a sensação de patinar no lugar o tempo todo, a sensação de retrocesso, isso vai te exaurindo. E aí, além disso, você tem o comportamento das pessoas em relação a esses tópicos, porque é tudo muito inflamado, é tudo muito, visceral, as pessoas estão todas, querendo se matar, e daí se você critica alguma coisa do Lula, a militância petista cai matando em cima de você, se você critica lá o Ciro Gomes, a militância cirista cai em cima de você, se você criticava o Bolsonaro, vinha milhares de pessoas aqui te detonar, se você critica lá um grupo extremista, as pessoas ficam incendiadas, então assim, é tudo muito à flor da pele, as pessoas são muito, inflamadas, e aí facilmente extrapola para ofensas, para difamação, para ameaças, para, sei lá, às vezes violência física, dependendo do caso. Então é claro que isso vai cansando, porque você não quer ser o tempo todo alvo de bombardeios de pessoas, ensandecidas por causa de política. Então, quem está disposto a isso, quem encara isso como, ossos do ofício, não é o que eu faço, então eu estou disposto a ficar ouvindo hate o tempo todo, independentemente de qualquer coisa, porque é o que me propõe a fazer, muito bem, boa sorte, parabéns, siga adiante. Mas tem gente que não aguenta isso, tem gente que, isso cansa, isso abala a sua saúde mental, isso abala a sua saúde física, isso abala, as suas relações humanas, às vezes. Eu me lembro quando, anos atrás, eu estava sempre muito estressado e sempre, muito, reativo a tudo. Qualquer pessoa que falasse comigo alguma coisa atravessada, eu já respondia atravessado, porque é o tempo todo ouvindo hate, você vai ficando uma pessoa amarga e ninguém quer ser assim. Nesse sentido, repito aqui, você pode fazer política de diferentes modos, inclusive falando de música, de cultura, de moda, de fofoca, de qualquer outra coisa. Você pode trazer seus elementos de visão de mundo, de valores, através dessas falas, através desses comentários que você possa fazer sobre isso. Jogando Minecraft, por exemplo, você pode fazer isso, não há nenhum problema. Inclusive, como eu falei, eu acho que o alcance é maior. E além disso, você tem esse recuo em relação ao comportamento das pessoas, porque é isso que se trata, né? Você tem pessoas que estão enfurecidas por questões políticas. E aí, além disso, a gente fala de um assunto que é muito abrangente. Então, assim, a pessoa pode estudar de maneira mais ampla questões políticas e saber sobre quem são os participantes da disputa de projetos de leis na Câmara, de ações de ministros do governo, assim por diante. Você pode estar lá sintonizado com esse tipo de questões, mas você pode estudar uma questão específica de política que não tem necessariamente a ver com essas questões diárias da política brasileira, por exemplo. E aí eu posso dizer que foi o meu caso, né? No meu caso, por exemplo, eu comecei a abordar a questão do Bolsonaro
mas a minha preocupação nunca foi, sabe, sei lá, o que um deputado de um partido qualquer no Brasil propôs na Câmara. Nunca foi minha preocupação. Minha preocupação tinha a ver com a ideologia e com o discurso da extrema-direita, e foi aquilo que fui pesquisar. Então, assim, ao longo desses anos, foi aquilo no qual eu me especializei. Eu não sei, sabe, eu não estou acompanhando o dia a dia do governo Lula. As pessoas até cobram, né? Por que você não comenta o que o Lula fez? É porque eu não estou acompanhando, não é uma questão que me afligia e nem sequer que me interessa. Eu estava acompanhando o discurso da extrema-direita porque é um discurso que traz muitos problemas sociais, na minha percepção, pelo menos. É um discurso divisivo, é um discurso corrosivo, que contamina o debate público, e foi o que aconteceu ao longo dos últimos anos. Então foi uma questão que me chamou minha atenção e a qual eu me dediquei. Eu li quase tudo que você pode imaginar sobre a extrema-direita, sobre partidos extremistas de direita, sobre discursos da extrema-direita, sobre teorias conspiratórias que eles propagam. Foi aquilo que me ocupou. Inclusive, me recordo uma vez, quando eu estava com o Carlito no Brasil, que encontrei com ele, estava na casa do Niso, e eles estavam falando de política lá, estavam falando sobre, sei lá, coisas do Brasil, né, questões políticas do Brasil, e eles falando os nomes lá de umas pessoas que eu nunca nem tinha ouvido falar, e eu só olhando assim, eu falei, gente, não faz parte do meu universo isso aqui, porque eu estava estudando questões relacionadas a extremismo político de extrema-direita. Então, assim, são assuntos que me interessam, são assuntos que eu pesquisei bastante, sobre terrorismo de extrema-direita, foi um assunto que também me chamou atenção, e a própria questão do extremismo político, uma coisa que me interessa. Então, assim, eu li sobre alguns outros grupos extremistas, e o que leva alguém a uma adesão tão fanatizada a um conjunto de ideias. Isso é algo que me interessa. Não me interessa, sabe, como eu falei, questões partidárias específicas ou questões de projetos específicos no Congresso, na Câmara dos Deputados, sei lá, comissão, não sei o quê. Isso não me interessa. O que me interessa é o que leva alguém a virar um fanático político, um extremista político, de modo que ele ache que ele tem razão acima de tudo, que aquilo que ele prega, aquilo que ele diz é verdadeiro e todos os demais estão errados e são inimigos e que devem ser extirpados do debate político. Para mim, essa é uma questão fundamental, inclusive vai ser aquilo que eu vou estudar, pelo menos pretendo, no mestrado agora. Então, assim, a minha meta é estudar o discurso desumanizador político, de modo a você transformar o seu adversário ou o seu inimigo ideológico em algo desumano, que você possa exterminar essa pessoa depois. Então, é isso. É aquilo que me interessa. Então, assim, não deixou de ser meu interesse, continuo pesquisando sobre isso, continuo estudando isso e vou continuar falando sobre isso quando for o caso. Mas não se trata de acompanhar diariamente a política brasileira e saber, sei lá, qual medida econômica que o Haddad propôs, ou qual medida não sei o que o ministro X... Eu nem sei quais são os ministros do Lula, para começar. Então, assim, não é uma questão que me interessa. Não é aquilo que me interessa no âmbito político. Então, você pode falar de aspectos muito específicos na política sem ser alguém engajado em questões partidárias ou ideológicas ou de militância política específicas. Inclusive, quando a gente começou a falar aqui sobre o Bolsonaro, né, isso lá em 2018, 2019, um convite que eu fiz para muita gente, né, para quem acompanhava o canal aqui, era: você é alguém que pesquisa na sua área, você é alguém que produz conhecimento, você é alguém que é um professor, que sabe, investigador, venha para a internet e divulgue suas ideias. Você é um psicólogo, você estuda psicologia política, como é que é essa adesão das pessoas a certas ideias, certo conjunto de ideias, como funciona isso? Vem falar sobre isso pra gente, explicar pra gente, porque eu entendo que, como é um campo muito abrangente, cada pessoa, né, cada campo, um sociólogo, um historiador, sei lá, um filósofo, né, cada um vai poder trazer aqui elementos específicos do seu campo de investigação, do seu campo de pesquisa, para que possamos compreender aquilo. Um economista, venha falar aqui sobre como você entende a questão econômica. Porque eu não sou economista, eu não sou psicólogo, eu não sou sociólogo, eu não sou historiador. Então, não posso trazer esses elementos aqui, ou posso, mas sem muita profundidade, porque não é o campo de pesquisa. Então é importante que pessoas que saibam isso aqui especificamente possam vir contribuir para esse debate, de modo que a gente vá enriquecendo e refinando nossa compreensão de mundo e não apenas ficando em uma pessoa que supostamente saberia tudo, mas não sabe tudo, porque ninguém sabe tudo, né? Então, assim, é um dos fenômenos da internet também que a gente observa, né? Pessoas que falam sobre qualquer assunto aqui, que senta e comenta política dos Estados Unidos, economia do Brasil, comenta religião da Suécia, fala sei lá, de uma guerra civil em Uganda. Então a pessoa vai, ela fala de todos os assuntos como se fosse uma grande autoridade naqueles assuntos, e no fundo ela sabe bem pouco sobre esses assuntos, mas é claro que ela vem revestida por áreas de autoridade que você passa a acreditar que ela sabe o que está falando, e muitas vezes não sabe o que está falando. Fala uma bobagem tremenda, deve ser levado ao erro por causa dessa crença, nessa suposta autoridade que se passa como tal nas redes sociais. Então, só repito aqui,
eu imagino que é possível fazer esse tipo de reflexão sobre o mundo, inclusive em questões políticas, sem ser alguém que traga aqui notícias diárias do que se dá no Brasil. Então, sim, essa é uma questão, né? Eu imagino que esse afastamento não só do Felipe Neto, como de outras pessoas, de questões imediatas do Brasil, políticas, se dê porque há essa compreensão de que é possível fazer isso de outros modos também. Você pode estar mudando o país tendo uma ONG lá, atuando numa ONG, atuando numa instituição de caridade, ajudando as pessoas no seu bairro, na sua vizinhança, de modo que você faça a diferença concreta para um grupo específico de pessoas e que não seja algo abrangente que você vai mudar o mundo, até porque ninguém tem poder para isso. Eu entendo, pelo menos, que o Felipe Neto vai continuar atuando nas instituições que ele criou, lá, nos grupos que ele organizou. Imagino que ele não vai deixar de lado isso, né? Talvez a atuação dele seja mais nos bastidores agora do que na linha de frente, levando porrada o tempo todo. O que é uma escolha legítima, como eu falei nos últimos dias. Né? Ninguém é obrigado a estar aqui na frente da câmera levando porrada o dia inteiro porque você está defendendo aquilo que você pensa ser correto e você tem um monte de gente maluca na internet querendo te destruir. Ninguém é obrigado a fazer isso. É claro que é uma grande perda nesse enfrentamento, é uma perda, claro que é uma perda, mas cada um sabe onde o sapato aperta, né? Então, assim, se você está se sentindo mal porque sua vida foi destruída por questões políticas, aí você tem que tomar decisão individualmente, né? Sem precisar se ater às expectativas das demais pessoas. Acho que aqui vale, acima de tudo, a decisão individual e o modo como você vai conduzir sua vida e os seus interesses também, né? O modo como você vai tocar sua vida adiante. Eu vou deixar aqui na descrição o link pro vídeo do Carlito para que vocês possam conferir. E eu fico feliz que haja pessoas como ele, né? Como o Carlito, que estejam dispostas a continuar nesse enfrentamento diário, sabe? Difícil, porque é difícil, é árduo, é trabalhoso, é sofrível mesmo. Fico feliz que ele continua lá e a gente continua acompanhando o trabalho dele aqui. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou apoie o canal. A meta para esse ano é produzir documentários filosóficos, o que não deixa de ser um modo também de engajar politicamente, né? A reflexão sobre o mundo, sobre grandes questões. Então, quem puder ajudar aqui, link na descrição e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!